Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história. Nós vamos começar corrigindo, né? Da página 31 à página 35. Não é isso que foi a atividade que eu pedi para fazer na última aula, né? A questão que nós vamos corrigir da página 31, ela tem relação com aquele texto que eu comentei na última aula da feijoada, da página 30. Tá? Então aqui fala, você observou que o texto sobre a história do feijão apresenta a unidade de medida século para demarcar o tempo. Complete o quadro com as informações que se pode obter sobre a história do feijão nos séculos. No século XVI, o feijão preto já fazia parte da dieta dos indígenas, conforme relatado pelos cronistas Jean Lery e Pero Magalhães Gândavo. Século XVIII. O cultivo do feijão facilitou a fixação da população luso-brasileira no território. Século XIX, o feijão é citado por todos os viajantes estrangeiros como o alimento nacional. Século XX, o prato inventado pelos negros teria conquistado todas as classes sociais para chegar às mesas dos caríssimos restaurantes. Tá? Você pode colocar com as suas palavras, que aqui não pede para transcrever, pode ser com as suas palavras. Já aprendi, página 31. Questão 1. Justifique a importância das fontes históricas para o processo de construção do conhecimento histórico. As fontes são importantes para o processo de construção da história, porque é por meio da interpretação e da análise desses documentos que a narrativa histórica é produzida. Né? Nós já estudamos tanto sobre as fontes históricas que a gente sabe que a partir delas é que a gente consegue saber as coisas que aconteceram. 2. Utilizando as palavras do quadro a seguir, elabore um parágrafo historicamente correto. Eu vou ler o meu parágrafo, você vai fazer o seu, é só para você ter uma ideia. O historiador procura pistas que possuem ajudar no entendimento do passado. A interpretação dos vestígios ou documentos é a base para a construção da história. 3. Página 32. Identifique o tipo de fonte histórica escrita, iconográfica, material ou oral representada em cada documento a seguir. Fique atento à legenda para identificar corretamente cada uma dessas pistas. O verso de um cartão postal é considerado, o verso de um cartão postal é uma fonte escrita, né? Por causa do texto que nele está escrito. O segundo, um cocar indígena, é considerado uma fonte material. O terceiro, a obra de Jean-Baptiste Debré, né? É uma pintura, é uma obra iconográfica. O quarto documento, que é um jornal da Gazeta do Rio de Janeiro, é considerado um documento escrito. Questão 4, leia o texto a seguir. Eu não vou ler, né? Vocês já devem ter lido, eu vou só falar a resposta. Com base na leitura do texto, concluímos que os documentos escritos e também os não escritos são importantes para a história. Letra D. 5. No passado, as fontes históricas escritas eram consideradas mais importantes do que os outros registros históricos. Apresente um motivo para qual essa ideia não é mais aceita. Antigamente, eles achavam que só as fontes escritas, por serem coisas registradas, coisas oficiais, é que tinham valor, que eram valorizadas e consideradas, né, como documento histórico. Hoje em dia, os historiadores, eles já acreditam que qualquer coisa do passado, qualquer coisa pode ser considerada uma fonte histórica, sem que a gente possa questionar, né? Desde que ela possa contribuir, né, para que a gente entenda a nossa história, qualquer fonte pode ser considerada uma fonte histórica, tá? Antigamente só as escritas. 6. Justifique a importância da fonte oral para as culturas ágrafas, isto é, as culturas que não possuem escrita. Então, a ágrafa que não possui escrita, né? Que tem que usar a oralidade, só a fala, para poder preservar sua tradição. Resposta. A fonte oral é extremamente importante para a preservação das culturas ágrafas, porque esses povos não possuem registros escritos e, portanto, sua história depende da oralidade, ou seja, passando de pessoa para pessoa, né? Através da fala. 7. De acordo com o estudo do capítulo, explique a frase: uma história, muitos pontos de vista. Como a história é produzida com base em vários documentos produzidos por sujeitos diferentes, com objetivos diferentes, em tempos e espaços diferentes, existem vários olhares sobre o mesmo fato ou acontecimento, tornando a história uma disciplina muito interessante e cheia de faces, né? Ou seja, cada pessoa tem um olhar diferente, de repente, para uma mesma coisa,
né? Eu vejo de uma forma, você vê de outra, né? Então essa é por isso uma história e muitos pontos de vista. Você pode achar uma coisa de determinada situação e eu achar outra, porque eu tenho outro ponto de vista, né? 8. Comente a importância dos calendários para as sociedades humanas. Os calendários ajudam os seres humanos a organizar o seu cotidiano, permitindo que todas as atividades sejam enquadradas temporalmente. Além disso, permite o registro de datas importantes, tá? 9. Determine o século em algarismos romanos correspondente a cada ano apresentado a seguir, né? Então, olha só, eu vou ler o ano, vou falar do século, vou falar o número, né, referente ao século, você vai passar esse para número romano, porque século a gente escreve em número romano, tá? Ano 2014, século 21. Ano 367, século 4. Ano 1789, século 18. Desculpa, ano 1789, século 18. Desculpa. Ano 10, século 1. Ano 1550, século 16. Ano 1900, século 19. Então ficou séculos 21, 4, 18, 1, 16 e 19, tá bom? 10. O tempo histórico se refere à forma como nos relacionamos com o tempo. Complete as frases de acordo com situações do seu dia a dia. Isso é pessoal, né? O tempo parece passar rápido quando eu estou fazendo o quê? Aí você coloca, né? Pessoal. O tempo parece passar devagar quando eu estou fazendo tal coisa. Aí essa também, pessoal, cada um tem a sua visão, né? Aí nós vamos passar para a página 36, o capítulo 2. Quando tudo começou, como viviam os primeiros grupos humanos, né? Então tem aqui essa ilustração muito interessante, vocês vão olhar com bastante, olhar os detalhes, com bastante atenção, né? Vocês vão ver aí os fósseis, as pinturas rupestres, a descoberta do fogo, né? O trabalho dos arqueólogos, e tudo isso está registrado nas páginas 38, 39, 40 e 41. Então vocês vão ler com muita atenção, vão observar as imagens, porque tem aqui imagens de fósseis, imagens de pinturas rupestres, né? Imagens verdadeiras, porque as primeiras que eu mostrei são desenhos aqui. Essa aqui é uma ilustração, né? Um desenho feito por uma pessoa, e essas aqui são imagens reais, certo? E aí, eu disponibilizei 2 vídeos para vocês, um falando sobre os fósseis, o trabalho dos arqueólogos, né? E o outro sobre as pinturas rupestres, a arte rupestre. Vocês vão assistir com muita atenção, tá? E vão fazer a atividade proposta. Combinado? Um beijão, até a próxima!